Fala aí, rapaziada, estamos de volta para o nosso já tradicional vídeo da sexta-feira. Eu e o Arnaldo aqui com roupa igual, meio de preto, cinza, sei lá o quê, para falar sobre o tema da semana. E o tema da semana vai ser o seguinte: por que cargas d'água o São Paulo não faz gol? Roda ali a área do adversário, cria chance, valoriza e consagra o Mauro Iguatu e não sei o que, é a Inter de Limeira, é o Santo André, é a Ponte Preta, é todo mundo. E o São Paulo simplesmente não faz gol. Cria, cria, cria. Não são aquelas chances absurdas, não são 50 bolas na trave, como, por exemplo, o Flamengo contra o Botafogo. Mas o fato é que não faz gol. E aí, quando a gente vai contestar o trabalho do Rogério, sempre esbarra nos números. Pô, mas o time teve 70% de posse de bola, teve 200 finalizações. E esse é o tema do momento no São Paulo. Tem uma culpa dividida aí, parte da torcida acho que é tudo responsabilidade do Rogério Ceni, que faz um tipo de jogo não muito agressivo, e parte também coloca a responsabilidade nos jogadores, que perdem gols, como o Caleri perdeu gol ontem, como o Sara perdeu gol ontem. Ou no Mauro Iguatu, que defendeu tudo. Mas está lançado o tema. Então eu pergunto para o Arnaldo. Arnaldo, por que o São Paulo não faz gol? Fala, Tironi. Fala, galera. A pergunta de 1 milhão, né? Você pode responder, ou alguém pode responder o seguinte, mas contra o Santos fez 3. Pois é. Né? Contra o Bragantino também, né? Fez 3. Perdeu o Bragantino e ganhou do Santos. Mas foram esses 2 jogos. Aí, se você pegar as partidas que o time fez gols, tem uma questão comum nessas 2 partidas. Foram as partidas contra os times mais fortes, em tese, que jogaram de uma forma mais franca e aberta. Do jeito que o São Paulo de 2022 se encaixa. Num jogo o São Paulo perdeu, tomou 4, e o outro ele ganhou de 3-0, sendo que o Bragantino hoje é mais forte que o Santos. Basta já ver a classificação dos dois no Campeonato Paulista e na temporada passada inteira. Né? Isso mesmo. Então, na mesma chave do Paulistão e tudo mais. Acho que a questão defensiva do São Paulo, antes de voltar à sua pergunta, melhorou consideravelmente a partir da entrada do Jandrei, da fixação do Diego Costa, do Pablo Maia como volante. De fato, o time passa mais consistência defensiva do que daquela partida contra o Bragantino nesse tempo todo. E tem esse dilema que não faz gol contra time que joga fechado. E que se o time adversário percebe isso, ele vai jogar fechado contra o São Paulo para criar dificuldade, né? E acho que foi isso contra o Campinense. Nas 2 quintas-feiras à noite, né, contra o Campinense, contra a Inter de Limeira, no Paulistão, na quinta passada. O vídeo de sexta passada também esbarrava nisso. E as coisas não estão mudando muito semana a semana. Eu vejo uma pequena evolução e acho que, mais que jogador perder gol, o sistema do São Paulo, o tipo de jogo que o São Paulo adota, dificulta a criação de oportunidades claras quando o adversário está fechado. O São Paulo não tem caminho para isso. Eu acho que não existem jogadores completamente desequilibrantes no time, como tem, por exemplo, o Flamengo, como tem o Hulk no Atlético. Isso não Até tem o no elenco. Até o Palmeiras com o Dudu. Até o Palmeiras, né? Com menos opções, mas tem. Não existe esse tipo de jogador do São Paulo, mas o São Paulo tem um time bom, um elenco bom, para proporcionar contra times inferiores tecnicamente vitórias. E até agora não tem conseguido. E vejo mais do que a limitação, vou botar bem entre aspas, do Caleri, do Éder, do Luciano, do Rigoni, do Nicão, do Alisson, uma questão de estrutura de time, uma questão tática de estratégia de jogo. Mas, para mim, em relação ao técnico e para os jogadores, sei que você vai discordar, mas estamos aqui para debater o porquê o São Paulo não faz gols. Então vamos debater
regado a uma cervejinha. Olha a cerveja nos nossos canais aí, ó. Por que não? Já tem 3 rótulos. A Lager, que é a Love, a Três Zagueiros, que é uma Red Ale, e a Rage Against the VAR, que é uma IPA. Imagina você chegando num churras com essas 3 aí, o sucesso que não vai fazer. E a gente vai lançar mais um e a gente quer que você nos dê qual deve ser o nome dessa nova cerveja que a gente vai lançar. Vamos lançar logo mais. Basta estar decidido o nome, então dê aí o seu palpite sobre qual deve ser o nome da cerveja. E no site da Zurafa, que tá, o link está aqui na descrição e está aqui também aqui na tela, você vai lá e compra a sua cerveja. Beba com moderação, vai de leve, só para a gente debater se o São Paulo faz gol ou não faz gol, como não faz. E usa o cupom, a hashtag 3zagueiros, que tem 5% de desconto na compra. Vai lá e garanta a sua. Bom, Arnaldo, vamos debater. O que eu acho? Será que, a minha sensação é que, será que uma hora esse tipo de jogo não vai encaixar? Porque os jogos do São Paulo são assim, quando o gol sai, e é claro que o gol sai muito pouco, o jogo muda de figura. É a história de ontem. Se aquele lance lá, que a gente mal discutiu até, um lance que teria sido pênalti para o São Paulo, e vamos combinar, hein? Aquele lance lá, eu até acho que não é, mas nessa nova regra aí, determinação, blá, 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 aquele braço lá pode ser pênalti. Tem um monte de árbitro que daria. Se tivesse VAR no estádio ontem, capaz de sair pênalti, de dar pênalti. Então vamos lá, 15 minutos de jogo, o São Paulo faz 1-0. Muda o jogo. Aí tem mais espaço, aí tem um monte de coisa, e o São Paulo poderia ter feito isso. Não vem acontecendo, porque perde gol, porque cruza não sei quanto, porque tá. Mas a mim me parece que é só uma questão de detalhe. O Rogério está com essa percepção. E olha que para o Rogério, para ser otimista, precisa despejar um caminhão, né? Ele é o cara, ele é mais pessimista do que eu. E ele tá com essa percepção. No jogo contra a Campinense, ele falou assim, foi o melhor primeiro tempo que a gente fez, melhor do que contra o Santos, de oportunidade e tal. Eu tendo a concordar, sendo que o Campinense é um adversário até mais fraco do que o Santos, muito mais fraco que o Santos e tal. Então me parece que é uma questão de detalhes. Esse é um ponto. E o outro que eu quero falar com você é, o São Paulo não tem um jogador diferente, não sei o que, e tarará. O que é possível fazer sem um jogador desse? Mudar o jeito de jogar? Mas se mudar o jeito de jogar, vai criar mais chances do que já cria? Eu tenho dúvida. Eu vejo, Tironi, vamos lá. Um time, esse de 2022, com vários jogadores, a maioria remanescente de 2021, mas com alguns reforços importantes, com uma característica pouco vertical, pouco agressiva. Cria chances, mas não são chances claríssimas. Se você... Eu não discuto que o São Paulo não tem esse jogador, mas não discuto também que o Calleri sabe fazer gol, que o Luciano sabe fazer gol, que o Éder sabe fazer gol, que o Rigoni sabe fazer gol, né? Que o Nicão sabe fazer gol. E no São Paulo eles não têm feito, até porque o número de oportunidades de cada um no jogo é tipo uma para cada um, né? Tá sendo... Ou o cara coloca a bola para dentro, ou talvez não tenha a segunda chance. E talvez eles não tenham essa... se nem o Gabigol tem essa precisão de fazer uma que aparece. Aliás, o torcedor do Flamengo, o Gabigol também perde muito gol. Mas ele sempre faz porque ele tem várias oportunidades durante o jogo. São Paulo tem poucas. Então, tem essa situação. São oportunidades criadas, mas não em grande volume. E acho que o time, insisto, é muito horizontal e pouco vertical. Você falou, se faz o gol, muda. Essa convicção, ela existe desde o jogo lá contra o Ituano, que foi 0-0 em casa, né? Verdade. E acho que está na hora de entender como fazer um gol logo ou o mais rápido possível com essa deficiência que o time apresenta. O único jogo em que o São Paulo fez 1-0 no primeiro tempo foi contra o Santos, em 8 partidas. Então, assim, num jogo que o São Paulo não estava pressionando tanto, foi um cruzamento na área e a bola e o gol. O Santos até estava pressionando mais naquela hora. Pois é. Tudo bem. Isso mesmo. Tinha espaço, mas tinha espaço. O espaço se deu depois do 1-0. E o primeiro gol foi num cruzamento. Sim, um cruzamento, por que não? Com o jogador o Éder posicionado no segundo pau em cima do lateral. Então, assim, eu vejo como alternativas para furar bloqueios uma pressão maior no início do jogo, sabe? O tipo do abafa. Uma precisão maior, eu acho que você tem que trabalhar na bola aérea, escanteios ofensivos, faltas laterais
ofensivas e sim um jogo mais simplificado no início da partida. Sim cruzamentos, sim chutes de média distância, e não um jogo de paciência no início das partidas contra esses times fechados. E o São Paulo ainda faz um jogo de paciência. E acho que ele funciona contra alguns times, não contra outros. E funciona, sobretudo, quando você está em vantagem, o jogo de paciência. Né? O jogo de paciência, quando você não está em vantagem, muitas vezes ele não é produtivo. Então, acho que mais do que trabalhar finalizado, porque me lembra, eu estou tentando evitar essa palavra aqui no. Estou tentando evitar, porque me lembra muito as explicações, as justificativas do São Paulo da era Diniz, quando o São Paulo não teve aquele momento iluminado do Brenner e do Luciano que faziam, aparecia os caras faziam de construção, de domínio, de preponderância, mas de pouca efetividade. O time cria, mas não faz. Se tivesse feito, era essa a conversa. Porque o tipo de jogo tem a sua semelhança. E acho que o São Paulo pode ser mais simples, mais agressivo, para chegar mais rapidamente ao gol adversário e de uma forma mais contundente. Então, eu vejo, não sei quando, vai ter o próximo jogo contra o Água Santa, talvez seja o mesmo roteiro. Contra o Corinthians, contra o Palmeiras, serão jogos diferentes. Mas o São Paulo vai ter, na sua maioria dos confrontos na temporada 2022, times que jogam fechado e que já conhecem o tipo de jogo do São Paulo e vão dificultar. Cabe ao Rogério e aos jogadores conseguirem alguns antídotos para esses sistemas. Vou discordar de duas coisas. Uma coisa, na verdade. Dinizismo. Sobre o dinizismo. Eu acho até que a ineficiência é parecida. Até posso concordar com isso, mas eu acho que tem muitas diferenças. O São Paulo não leva o Luciano para armar o jogo lá na linha da pequena área. Não o leva. Jandrei é um jogador que joga com o pé, mas joga com o pé de uma maneira muito mais vertical do que o Volpi. Não dá nem para comparar. Sem dúvida. Não tem mais saidinha, aquela saidinha de dentro da pequena área. Não existe mais isso no São Paulo. Esse tipo de risco o São Paulo corre muito menos do que contra o Diniz. Concordo. Defensivamente, o time não dá nem para comparar. Era um time de criança e agora é um time que se porta defensivamente de uma maneira muito mais sólida, para mim. E a entrada do Pablo Maia mudou completamente isso, ficou muito melhor. E falo ainda do Pablo Maia. O Pablo Maia deixa o jogo do São Paulo mais vertical. Ontem eu não achei o jogo do São Paulo muito horizontal. Cara, espetou os caras pelos lados o tempo todo, mais o Léo do que o Rafinha, é verdade. O Pablo Maia dava passe vertical toda hora. O Nestor tentava dar passe vertical toda hora. Eu acho que isso mudou um pouco. Ainda acho que é muito ineficiente, concordo com você. Mas insisto que eu acho que é uma questão de sair um gol, de começar de tirar um pouco a zica. Mas concordo com você sobre aquele abafa inicial. Essa era uma coisa que o São Paulo deveria fazer mesmo. Cara, aquele abafa maluco e tal, a inicial para tentar fazer um gol e uma melhoria, claro, em bolas paradas ofensivas. Escanteio, parece que o São Paulo, sério, deve ter algum problema na linha de escanteio ali, com o jogador, com alguma coisa. Não tem um cara que cobra um escanteio perigoso. Pois é. Nenhum. E com o Reinaldo, acho que ele cobra todos os escanteios do primeiro pau há uns 7 anos, mais ou menos. Mas assim, é curioso, porque o São Paulo, nessa jogada, escanteio, muitas vezes proporciona 1-0, né? Para várias equipes. Para o Palmeiras é impressionante. O São Paulo tem... não sei se tem algum time com tanto batedor de bola parada. O Nicão bate bem na bola, o Rigoni bate bem na bola, o Reinaldo bate bem na bola, tem mais, o Nestor bate bem na bola, tudo bola parada, tô falando. E o São Paulo não consegue fazer um mísero gol. E o São Paulo, o Rogério fez um treinamento disso, né? Teve até um concurso lá, quem acertasse mais cruzamento de bola parada, não teve? Fez o treino? Então, acho que tem que aumentar o preço do concurso, né? Aumentar o prêmio, né? Pois é. O que mais, hein, Arnaldo? É isso. Lembrando o seguinte, não perca a agenda. O jogo do São Paulo é a próxima live. Do canal também. Aqui nunca, ó. Tô aqui com a minha canequinha do VAR. O jogo do São Paulo não será nesse final de semana, será na segunda-feira de Carnaval, para desespero de Tirone,
num horário diferente contra o Água Santa. 15 horas contra o Água Santa na segunda-feira. E a live aqui às 17 horas na segunda-feira, hein? Todo mundo ligado de fantasia para o jogo e para a live pós-partida. Deem os likes, por favor, nesse vídeo. Inscrevam-se no canal. Eu esqueci de pedir lá no começo, mas peço agora. Estarei em ambiente hostil segunda-feira, mas vamos que vamos. Certo, Arnaldo? Certo. Bora pro Valeu, jogo. valeu, rapaziada. Tchau.